Olá, é um prazer ter você aqui. Vamos para mais um encontro e hoje falando sobre um tema também super importante. Como anda a tua experiência sexual? Tem sido prazerosa? Não tem sido prazerosa? Tem sido frustrante? Tem sido aí motivo para você ficar ansioso, ou tensa, ou com medo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando o sexo vai mal. Vamos falar sobre as disfunções sexuais. Para começar, o que é disfunção sexual? A gente viu no nosso último encontro um pouquinho sobre o ciclo de resposta sexual. Então a gente poderia dizer que a disfunção sexual ela ocorre quando há algum bloqueio naquele ciclo de resposta, ou seja, quando o corpo não está respondendo como a gente espera que ele deveria responder. Então, quando uma pessoa se sente incapaz de vivenciar ou de experimentar a relação sexual como ela gostaria, seja porque ela está sem interesse, ou por falta de prazer, ou por não ter uma ereção, ou por não estar conseguindo controlar a ejaculação, ou mesmo porque não está conseguindo ter um orgasmo, né? Então, são vários os fatores. Está tendo dor. Então, é isso que são as disfunções sexuais. É quando a gente não está conseguindo vivenciar ou experimentar ali o sexo, aquele momento de intimidade, como a gente gostaria. E aí a gente está tendo sofrimento. Isso está gerando preocupação, né? Isso vai, às vezes, gerando uma série de outras coisas. Essas disfunções, elas podem ocorrer para todas as pessoas. E elas podem ser de leve a graves. Então, tanto essa disfunção ela pode se apresentar de uma forma leve, ou às vezes moderada, ou atingindo níveis mais graves ou mais preocupantes, e que até acabam influenciando também outras coisas aí na tua vida, enfim, que precisam ser avaliadas. E há também uma possibilidade de ela ser primária, ou seja, desde sempre, desde a tua primeira relação sexual, você já apresentou ali algum nível de preocupação, de tensão, de medo, ou de dificuldade, ou de muita dor, ou de não conseguir ter uma penetração, ou de às vezes não conseguir ter uma ereção. Então, desde o começo, desde a primeira experiência, você teve uma dificuldade e a partir dali passou a ter sucessivas dificuldades e até hoje isso é um problema, uma preocupação. Ou ela pode ser secundária, que é quando você vinha numa vida sexual satisfatória, em que você estava feliz, satisfeito ali com o teu desempenho, ou com tua satisfação, com o teu prazer, e num dado momento você tem uma relação sexual que não foi como você gostaria e a partir disso também começa a ter sucessivas experiências ruins, aversivas ou negativas relacionadas a sexo. Ou seja, estava indo tudo bem, num determinado momento ali, teve uma quebra e passou a apresentar essa dificuldade. Então, primária quando tem desde sempre, secundária quando passou a ter em algum momento da vida. Por que isso acontece? Poxa, Natasha, por que eu estava indo tão bem, de repente comecei a ter uma dificuldade, ou então, por que isso aconteceu comigo desde a primeira vez ali, eu não consigo ter uma vida sexual como eu acho que as outras pessoas têm e tal, né? Então, assim, primeiro, essas dificuldades, elas podem surgir por diversas condições, mas a maioria delas tem ali alguma origem psicológica ou implicação psicológica de alguma forma, ou seja, mesmo quando o que te levou a ter essa dificuldade, né, possa ter sido orgânico, mesmo assim isso tem um impacto emocional e psicológico muito grande que às vezes acaba fazendo com que você tenha realmente a manutenção dessa dificuldade, desse problema. Isso precisa ser investigado e avaliado, mas tem alguns fatores que você pode estar aí atento, né? Então, se você está tendo alguma dificuldade, perceba como é que você se relaciona com o sexo durante a tua vida. Muitas vezes, a ausência de educação sexual, ou seja, não está tendo a oportunidade, como você está tendo hoje, inclusive, de ter acesso à informação, a entender como o nosso corpo funciona, como é que a gente responde, como é que é o corpo do outro também, ou seja, você está indo para a relação com muita dúvida, muita insegurança, com muito medo, isso pode ser um dos fatores que leva a você não ter a resposta ali que você gostaria, às vezes por medo, por desconhecimento. Eu falei aqui da tensão, né? E às vezes essa falta de educação sexual leva à ansiedade sexual, à tensão, mas às vezes você já está tendo realmente, enfrentando alguma dificuldade de depressão, de ansiedade, de um processo de luto ou de conflitos no relacionamento, seja conflitos com a parceria que você está hoje, seja porque você acabou um relacionamento recentemente e isso ainda te dói, isso ainda é sofrido, isso pode influenciar ali na questão psicológica mesmo e de como você vai se relacionar às vezes com outras pessoas. Como é que está a carga de estresse, preocupação,
como é que está a tua vida hoje, né? Como é que é a dinâmica da tua vida. Então, tudo isso pode se configurar aí como um fator psicológico que leva a uma disfunção. Né? E é importante estar aí atento. E também a tua história de vida. Às vezes, sexo está entremeado ali de relações, né? Ou de história de relações em que houve abuso ou violência, e aí isso merece atenção, é preciso, a gente vai ter um momento também ao longo da nossa jornada em que a gente vai dialogar um pouco mais sobre isso, mas isso também é algo que surge bastante como um dos fatores, né, que podem te levar aí a ter alguma dificuldade na resposta sexual. E é super importante lembrar que as disfunções sexuais, elas são comuns e podem afetar qualquer pessoa. A gente vive uma era, né, em que está todo mundo nas redes sociais, em que muitas pessoas falam muito mais até sobre sexo do que antes, e a gente acaba tendo uma ideia errônea de que está todo mundo muito transão ali, né, vivendo uma experiência muito prazerosa, todo mundo está feliz sexualmente, menos eu. Então, acaba que a gente cria essa ideia errônea ali, né, de que nós somos as únicas pessoas da face da Terra a passar por uma dificuldade como uma disfunção erétil, uma ejaculação rápida ou alguma questão de dor, porque sou a única mulher que não consegue ter um orgasmo. Então, é super importante entender que não, que na verdade isso é bastante comum. A gente já tem dados, inclusive, de estudos ali que falam de estatísticas bem elevadas até, né, de pessoas que enfrentam ou já enfrentaram alguma preocupação ou dificuldade sexual ao longo da vida, e não há motivo para sentir vergonha, não há motivo para a gente se sentir, inclusive, culpado por passar por isso. É muito comum também, eu ouvi muitos relatos de pessoas que se sentem culpadas por estar vivendo isso, às vezes acabam trazendo ali muita responsabilidade até em relação ao prazer do outro, das parcerias, isso gera muito sofrimento. Então é super importante que você entenda que isso não acontece só com você e que não há motivo de sentir vergonha por isso. Faz sentido para você? Eu quero que, se você passa por alguma situação como essa, anota o que foi surgindo aí, né, daquilo que a gente conversou, se isso surgiu desde sempre, se surgiu agora, se identificou ali com algum desses fatores psicológicos que eu mencionei, tá bom? E nós vamos ter a oportunidade para ter trocas em outros momentos. E no próximo encontro eu vou falar um pouco mais sobre esse ciclo, como é que o nosso corpo responde a ele e o que é que acontece também quando a gente não está respondendo aí como a gente gostaria.